antes de qualquer análise, é importante frisar o seguinte, pessoal. Dos contratados, do elenco do Náutico, daqueles principais atletas, dos 7 que permaneceram, juntando tudo isso, apenas o Wellerson foi utilizado hoje. O resto era sub-20, base, o time que vai disputar a Copa São Paulo, nesse jogo treino contra o Jaguar. A gente vai trazer agora os melhores momentos, claro, né? Lances do jogo, gol, tudo mais, com as imagens que nós tivemos acesso. E Cláudio vai poder contar um pouco sobre as informações sobre a escalação, sobre todo referente a esse jogo treino de hoje, não é isso, Cláudio? Renato, e só para até o Gilberto colocou aqui, ó, 4 meses para formar o time, chega no amistoso, bota sub-20. Depois a diretoria não cobre público contra o Campinense. Mas, Gilberto, veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente vai colocar depois a coletiva de Marquinhos Santos e há uma explicação para isso. O Náutico subiu 17 jogadores, acho que foram 17, foi João, enfim, mais 10 jogadores aí da base, e era preciso observar, pô. Precisa observar alguns jogadores da base. Então, assim, precisa observar um jogador da base contra um time de fora. Então, o jogo de hoje serviu para isso. Então, você observa e outra, quinta-feira tem outro jogo treino. Então, aí vai ter Paulo Sérgio, Bruno Mezenga, enfim, outros jogadores, tirando aqueles que chegaram essa semana, né? Marco Antônio Souza chegou essa semana, Douglas Borges, acho que Fagner Alemão já tem alguns dias aí, Marcos Ítalo também, mas tirando esses que estavam na Série B, todos os outros já vão estar à disposição. Então, assim, é natural o planejamento. Também não dá para... Primeiro jogo treino, pô, depois de, sei lá, 20 dias aí, mais de 20 dias, né? Um mês de pré-temporada. Normal, principalmente para observar. Mas, assim, o Náutico hoje jogou praticamente, acho que foi até uma tweetada de Asa, foi um time sub-20 quase, né? Tinha o Ellis, que foi contratado. Aí a escalação teve Juan, Gladson, Índio e Vini, todos sub-20. Aí Samuel, volante, que foi emprestado. Cauã Maranhão, Felipe Redaeli. É o ataque. Caion, Talicinho e Samuel Otsania, que é o nigeriano que veio do América, né? Que já foi aprovado aí, que deve assinar o contrato. No segundo tempo não, como a gente não viu, a gente não sabe qual momento que eles entraram. Mas entraram Guilherme, Alanzinho, Eduardo, Caio Soares e Lucaian. E aí, mais jogadores de sub-20 até de sub-17. Então, e aí o Náutico empatou por 1-1. Só faltou informação de quem foi o gol do Jaguar, né? Mas de Eduardo, resto, zagueiro. Do Jaguar, Foi ele que fez o gol? Foi. Olha, vê só. A gente tem os melhores momentos aí? Calma, antes de colocar o... Deixa eu fazer um disclaimer aqui, Renato, por gentileza. Porque o que acontece? Não tem como você... Eu também não estou aqui querendo resolver os problemas do mundo. Por exemplo, você entra no Instagram do Náutico e você vê aquele chorume de ignorância, sabe? Ignorância no sentido de falta de informação mesmo. É a turma querendo... empatou com o Jaguar. Que absurdo, tal... Aí, essa mensagem agora, foi de quem mesmo que tu lesse aí? Aqui, ó, o Gilberto Fonseca. 4 meses para formar um time, chega no amistoso, bota sub-20. Tem outros aqui, ó, um empate heróico, empatamos com o poderoso Jaguar, alguns irônicos. Não, eu acho que o anterior a esse aí foi uma ironia pura, foi tiração de onda mesmo. Sim, mas acontece que, pelo que a gente viu nos Instagram, nos Twitter da vida, nem todo mundo tá de ironia, né? Eu vou responder primeiro o Gilberto Fonseca sobre colocar o sub-20. Veja, Gilberto, foi planejado dessa forma, viu? Foi planejado dessa forma. Tanto é que o Náutico tem um amistoso quinta-feira. Eu acho que se fosse para colocar o time titular ou que tivesse de melhor à disposição, ele não ia botar hoje e repetir quinta-feira. Isso não faz sentido. Então, já era a ideia botar um segundo grupo, digamos assim, para poder jogar hoje contra o Jaguar. E, em tese, eu acredito que vai botar o que tiver de melhor disposição no jogo de quinta-feira contra um time melhor, o América de Natal. Então, essa questão aí já está superada. Em relação ao placar, a gente vai ver aqui alguns lances, né? O Cláudio conseguiu para a gente aqui alguns lances da partida. E o time, assim, eu cheguei a chamar de quarto time. Veja, não é o primeiro time. Tem jogador que nem se apresentou ainda. Se apresentou agora, não foi, Cláudio? Souza, Ontem se apresentou ontem. Não estava nem treinando. Tem jogadores que não estavam nem treinando. Tem jogadores... O titular, ninguém jogou hoje. Tá? Os contratados, ninguém jogou.
dos renovados, alguém renovado jogou? Jogou não foi? Renovado também. Ninguém. Jogou hoje. Muitos reservas não jogaram também. Eu só consegui identificar como reserva mesmo assim 3. Deixa eu botar aqui. Tá bom aqui assim. 3, que é o goleiro, tá? O Ellerson. E Caion e Talicinho, sendo Caion e Talicinho 2 jogadores da base. Vamos lá. Então a gente tem 3 reservas, tem um monte de jogador sub-20 e alguns até sub-17, jogadores esses que nem tá tanto no radar da gente que acompanha um pouco a base. Se eu tiver enganado, me fale, João. Porque tem gente aí que eu nem tô acompanhando tanto assim. Você pegar Alanzinho, não lembro desse cara. O Alanzinho é um volante, né? Jogou Copa Atlântico. Alanzinho Agora, jogou... Índio, por exemplo, eu não lembro. Índio eu não lembro. Guilherme eu também não lembro. Guilherme. Índio é o zagueiro reserva do sub-20. Felipe, que é o zagueiro assim, que já teve passagem no profissional, não jogou. Se a gente pegar o time, é difícil você achar jogador que teve jogo com um profissional. O Ellerson teve, Samuel teve 5 jogos no Águia, Cauã Maranhão teve jogos aqui no Náutico e Caião e Talicinho. De resto, nem jogo no profissional tem. Se você juntar tudo que o Náutico tem, e aqui eu vou juntar profissionais, contratados, renovados, jogadores da base que já tem uma certa experiência, jogadores do sub-20, jogadores do sub-17, se você juntar tudo que tem no CT do Náutico e com os profissionais, você for fazendo assim, os primeiros 11, os segundos 11, eu acho que isso aí eu poderia definir como o 4º time. Enfrentando um time profissional, gente. Foi montado agora há pouco, mas é o time que vai jogar o Campeonato Pernambucano da Série A1. Então, um empate, ele não significa vergonha, que foi uma palavra que eu vi muita gente usando. Gente, veja só, uma das coisas que eu até me orgulho da torcida do Náutico é que a torcida do Náutico é muito crítica. A torcida do Náutico ela tem um senso crítico muito apurado. Agora, por favor, esse senso crítico é fundamentado. Não se pode banalizar a crítica, né? Não, eu não posso chamar de crítica algo de maneira assodada, de você nem saber o contexto da situação e dizer, empatou com o Jagá 1-1, isso é um absurdo. Não faça isso, pô. Não caiam nesse lugar. Procurem saber. O Timbucast está aqui para poder dizer o que aconteceu no jogo. Dizer em que condições foi o jogo. Porque qualquer um que tenha capacidade de somar 2 mais 2 vai ver que a condição do jogo, porra, tem jogador aí que é do sub-17, velho. A maioria é jogador de base, tá? Então não tem como você ficar avaliando a questão do empate, porque era para ter vencido. Não cabe nesse jogo, gente. Vamos lá ver os lances da partida aí. Vamos trazer aqui os lances, né, desse... Velho, é um jogo treino. Imagens da TV Timba, né? O nome já diz, pô, é um jogo treino, né, galera? Porra. Óbvio que se avalia. Vini com a bola, né, lá na observa lateral esquerda. tudo. Mas assim, é um jogo treino, velho. Isso é Samuel, né? Samuel volante do Náutico. Ele volta para... Acho que é Índio, deve ser Índio. Aí Cauã Maranhão com a bola. Jogando no meio campo mais uma vez. A bola levantada para a área. Aí Cauã Maranhão mais uma vez. Aí é a jogada do gol, né? Ele cruza, o zagueiro dá uma pichotada e Samuel Otussânia. O ângulo não é dos melhores, mas a bola sobrou, ele guardou. Ele que tinha um apelido de Sam também. Meu irmão, a diferença de Talicinho para... Marquinhos tá chamando ele de Sam. A diferença de Talicinho pro... Como é? Eu vou tentar chamar de Sam também agora, a partir de agora. Não, pô, deixa Samu, já tem uma musiquinha pra ele, pô. Chama Samu. Já deixa Samu, pô, tá bom. Não, a gente é adulto, Renato. Se o treinador tá chamando de Sam... Olha quem fala. Tanta piadoca, pelo amor de Deus. Eu não digo que Renato é muito parecido com o Roberto. Vamos chamar de Sam. Aí já é o segundo tempo. Aí Vini, o lateral de esquerda da base.
Na base é um bom lateral, né? Cruzamento na área. Já não dá mais de identificar aqui. Quando mudou o time, já estava difícil conhecer o time titular. Depois que mudou o time, amigo, para conhecer. Vixe Maria. Porra. Não era Balgaço como bandeirinha, viu? Senão ele não dava, não. O Marquinhos, o Becker estava lá acompanhando, o Granja, Fábio Lins. Daqui a pouco a gente vai falar também aqui na live sobre essas novas camisas da Diadora para comissão técnica, treino, mas essa aí eu não gostei não, essa cinza não. Já digo de cara. Achei legal não. Achei feia. Mas Renato, pensa na nova. Para comentar, antes da gente ouvir até Marquinhos, assim, a gente não conseguiu acompanhar. Vou deixar rolando aqui os lances. A gente não conseguiu, não pôde acompanhar, né? Mas eu conversei com algumas pessoas que estavam lá e me disseram assim, ó, é muito difícil avaliar. Foi um jogo assim de como o Rato falou, o quarto time basicamente do Náutico. Tem algumas características ali, por exemplo, em algum momento o Náutico marcando um bloco mais baixo, um bloco médio, assim, testando, né? Treinando, mesmo contra um adversário mais frágil, mas testando e com um time muito novo. Então, assim, não foi um jogo bom, não foi um jogo treino. Um jogo treino normalmente é chato pra caramba mesmo. Quem já acompanhou sabe o que é, principalmente nesse início de temporada. A gente fez aquele do ano passado contra o Campinense, que era um jogo treino, velho. Foi chato pra cacete. A gente que deu a horrível ali, velho. É horrível. Então, assim, não define nada, não é balizador para nada, é apenas para algumas observações. Então, teve essa questão do bloco baixo, ao observar alguns jogadores, não teve nenhum grande destaque, pelo que eu soube, mas foi a primeira movimentação. E aí, teve até um fato curioso, né? O primeiro tempo, basicamente, foi comandado por Marquinhos, e no segundo, quando tem todas as substituições, entra Thiago, que aí eu acho que ele deve ter testado o time que deve jogar a Copa São Paulo. Então, com as mudanças, Thiago, que é o treinador do Sub-20, o auxiliar técnico da casa, treinou o time no segundo tempo. Então, para você, até o treinador mudou no segundo tempo. É mais um fator aí que não dá para pesar tanto em resultado de um jogo como esse. E, Cláudio, eu vi muita gente perguntando assim, sim, mas de que valeu? Veja, Cláudio já disse aí, principalmente na questão do segundo tempo, para poder, mudou até o treinador, né, para poder pegar essa referência lá para a Taça São Paulo Sub-20. Mas no primeiro tempo, para mim, serve de muito por dois grandes fatores. Eu posso citar mais do que dois, mas os dois principais. O Ellerson é um jogador que eu acho que a comissão técnica também está fazendo esse trabalho, a gente não tem ideia de qual é o nível desse Ellerson. Titular? Reserva? Ele pode vir ser até o terceiro reserva, pô. O Léo pode passar na frente dele, a gente não sabe. Então, eu acho que um comportamento no jogo treino ajuda a ir aumentando essa análise em relação ao Ellerson. Vamos lá. O Samuel, o Sam, o nigeriano. Importante, pô. A comissão técnica vê ele num comportamento de jogo treino. E hoje foi legal porque ele pode até jogar centralizado, tá? Eu tive informações que ele estava jogando a maioria dos treinos, caindo mais pelo lado esquerdo, porque tem Mezengue, tem Paulo Sérgio. E hoje, como o Mezengue e Paulo Sérgio não estavam jogando, foi interessante para poder ver ele centralizado, ver como ele se comporta, ver se ele consegue ter características de pivô, tá? E ainda bota uma terceira também, que é jogar com pontas, sendo Talicinho e Caion, os dois jogadores da base. Que, na verdade, se você olhar direitinho, o Náutico contratou muito pouco ponta. Então, em algum momento, mesmo que seja numa configuração de segundo tempo, e olhe lá, se não for na equipe principal, Talicinho e Caion vão ser duas peças fundamentais para esse começo de temporada do Náutico. Na verdade, só foi Hélio Borges, né? O ponta, né? Hélio Borges e Giovani, que é mais meia do que ponta, né? Ótimo. E tem a questão também de que, velho, dar rodagem pros meninos do Sub-20, pô. O pessoal ter a experiência de um jogo profissional contra uma equipe profissional é de muita valia. Os caras jogarem em um nível acima do que eles estão acostumados a jogar é sempre importante.
rodagem, é saber se eu vou poder contar com aquele jogador numa partida de Pernambucano. O Náutico não marcou poucos amistosos, são 3. Teve esse contra o Jaguar, daqui a 2 dias, na quinta-feira, vai ter contra o América, e dia 28 vai ter contra o Campinense. Então, assim, a gente vai ter tempo, vai ter momento para usar os jogadores que vão ser titulares, que têm estado de titular. Então, julgar esse jogo, ser com a base ou não, é meio que crítica pela crítica, assim, beleza, eu estou a fim de reclamar de tudo que aparecer e eu vou usar esse jogo também para reclamar. Se o Náutico utiliza jogadores agora e utiliza os mesmos jogadores na quinta, sei lá, Hélio Borges, joga hoje e joga quinta, aí sim seria um absurdo maior, não seria não? Colocar um cara que está sem carga de jogo para jogar 2 partidas numa diferença de um dia praticamente, aí sim seria um planejamento ruim. Do jeito que está, não. A gente teve primeiro um jogo de base, depois contra o América vai ser um jogo mais claro, e no dia 28 todo mundo vai estar à disposição, e aí a gente faz o teste lá com a equipe toda completa. Então, para mim, o planejamento tem muito sentido, e se os meninos não aproveitaram o jogo, né? O placar, velho, assim, sinceramente, se a gente tivesse mostrando 4-0 para o Náutico, ia mudar o quê? Não dá nada. Não conta 3 pontos? Não conta 3 pontos pernambucano? Não ia alterar nada. E lembrando que isso não é amistoso, isso é jogo treino. E veja, e tem um detalhe ainda, que é o seguinte, pessoal. O calendário da base do Náutico acabou. O calendário desse ano da base, né? Não tem mais. E assim, os caras vão ficar treinando para começar a Copa São Paulo. A Copa São Paulo, ela tem uma finalidade esse ano muito importante de algo que o Náutico não conseguiu fazer em 2024, que foi vender jogador. E você precisa ter um desempenho minimamente aceitável, com destaque, com jogador aparecendo um pouco mais na Copa São Paulo da vida, você quer prospectar uma venda. Então, assim, como o Atos disse no começo da live, estava dentro do planejamento de você colocar uma equipe formada pela maior parte, ou quase que absoluto, por atletas da base. Primeiro porque eles vão ser utilizados no elenco principal em um determinado momento. E segundo, porque tem uma Copa São Paulo aí que vai ser importante do ponto de vista financeiro. O Náutico, ele precisa vender jogador da base, pelo menos um nesse ano que vem agora. Tem que fazer essa venda, isso tem que ser um hábito, tem que ser uma meta do clube, uma meta que não foi cumprida em 2024 e precisa, por questão, não é uma questão de tradição, porque não tem tradição, é questão de fome mesmo, meu amigo, porque não tem dinheiro. Então tem que entrar grana de alguma forma. Então, sim, a galera fazer um bicho por causa disso, porra, eu que sou secura de jogo, tudo. Tem uma hora que eu tava no fórum, no grupo do fórum do Timbucast, aí tava Caio Vini, desesperado, tô nervoso, todo mundo disse, Caio, tá 3-0 pro Jaguar. 3-0, Caio, pro Jaguar. Ele é sério, meu Deus, disse, não, porra, eu não tô nem vendo esse jogo, meu irmão. Quem tá ligando é o jogo treino, porra. Tu analisa uma questão ou outra e tal, como é que foi montado o time. Porra, um jogo treino, velho. Os caras não vão botar um pé, não vão dar uma enfiada. Esse lance aí, por exemplo, por isso que João fez danou-se, porque foi uma exceção, é um jogo treino, gente. Treino normal, tem um jogador que pode entrar um pouco mais duro e tudo mais. É meio que tem um profissional contra o Sub-20 e você tá preocupado quem ganhou. Será que foi o Náutico ou o Náutico que ganhou, hein? Pois velho. Demais, Ô, Renato, fala aí, só para complementar a análise, que eu vou até parar nesse lance aqui. Quem tá com a bola aí é Cauã Maranhão. Atos até nem citou ele, mas vale citar o seguinte: eu soube que o Náutico jogou num 4-1-4-1 e Cauã jogou nessa linha de 4. Não, pelo contrário, jogou no meio. Como meio campista, aquele que fica como um volante meio campo ali, mais ou menos, e assim, a gente só tem esses 2 minutos aí de lance, mas quase 2 minutos de lance, e tem esse momento aí que ele tá centralizado, mais pro meio do campo, né, e joga essa bola na área, e a jogada do gol, que ele tá do meio e parte pra ponta. A gente já viu o Cauã como meio campo, meia segundo atacante, como ponta, e agora nessa função é interessante também, então vale esse teste, talvez, ele deu assistência pro gol. Talvez Marquinhos tenha se agradado aí desse desempenho dele. Então é importante, principalmente para Cauã, que é um cara que tem que se firmar no profissional esse ano. E ele está se colocando em mais uma função ali que ele pode ajudar. E fazendo essa função, participando, pelo menos a gente não viu o jogo todo, mas 2, 3 vezes em 2 minutos ele está sempre com a bola aí, tá aí, ele com a bola aí para assistência do gol. Então, jogando mais centralizado como meio campista, né? Nem se chama nem volante, nem meio campista ali, que domina ali, ficou ele e outro jogador fazendo essa função, cada um de cada lado. Então, queria ter visto mais, mas já deu para perceber aí um pouco dessa função que ele fez aí. Deixa eu só... Ô, Leonardo Cardoso, o problema é que o jogo foi vendido como amistoso, não foi, não.
Foi não, Leonardo. Desde o começo, o Náutico divulgou que ia ter 2 jogos treinos, um contra o Jaguar e um contra o América de Natal. E no dia 29, no último domingo do ano, vai ter de fato um amistoso. Aí sim, vai ser um amistoso contra o Campinense nos aflitos. Aí criou uma expectativa desnecessária. Tá dizendo. É porque o pessoal, rapidinho, Cláudio, é porque o pessoal estava esperando, na verdade, hoje, que o Náutico ele jogasse com o time principal. Com o time principal. E não era. E é uma questão de planejamento, gente. Você não pode cobrar do clube uma coisa que você está na expectativa, nesse caso. Planejamento é planejamento, se segue. Aí o Leonardo tá dizendo, tá no GE, no GE tá amistoso. Pô, No GE tá amistoso, o GE tá errado. Pô. O clube disse que era GE, pô. e a gente tava divulgando já faz tempo, gente. E não tem nem numeração. Veja, não tem nem numeração. No não CT, tem... pô. O jogo no CT, pô. Se brincar, não teve nem 45 minutos. Não, Grilo tá de férias, pô. Grilo tá postando as matérias de férias na praia, tomando água de coco, pô. Acompanha o time do Cash, pô. Deixa o GE pro ano que vem, que a turma volta das férias, pô. Mas assim, e mesmo se fosse amistoso, cara, o primeiro jogo do ano, irmão, beleza, Campinense, Náutico e Campinense. Se o Náutico não ganhar pro Campinense, não vai ser o resultado que vai balizar que tá tudo errado, ou se ganhar vai estar tudo certo, não. A turma tem que entender isso. E a construção de uma temporada é tijolo a tijolo. A gente fala aqui, a gente vai para desde 2019 que a gente fala isso aqui. Não adianta a gente, no primeiro jogo, se não ganhar do Campinense, que pode ser que não ganhe, a gente se desesperar. Veja, a gente vai apontar os erros. Também não vai dizer, não foi tudo lindo. Não, se tiver erro, vai dizer, a zaga é boa, a zaga é ruim, o ataque não funcionou, vai precisar de pontas. Essa é a análise que tem que ser feita, mas não perdeu, meu Deus, tudo errado, não conseguiu nem ganhar do Campinense. É uma construção. Vamos ver. Tem esse jogo do América agora, jogo treino também contra o América, que não vai ser transmitido, então a gente vai ter uma base de formação muito pequena, vai ter esses melhores momentos, aí vai ter o Campinense, que vai ser o primeiro jogo completo que a gente vai poder acompanhar, e aí a gente vai ver se tem evolução. Enfim, não adianta se desesperar dia 17 de dezembro não, velho, assim, não com desempenho, a gente pode reclamar críticas, obviamente, de contratações, tá faltando zagueiro, tá faltando isso, tá faltando aquilo, isso aí é completamente natural, porque aí a gente precisa ver em campo o que é que falta e o que não falta, mas aí encaixe, entrosamento, aí são coisas que aí é jogo a jogo. O Cláudio, eu vou dar uma sequência aqui de comentários aqui, Renato. O primeiro é registrar que alguém falou aqui no chat dizendo, aqui, a Tatiane falou aqui, a regra é clara, usou camisa de treino, então foi treino, pô. O juiz foi o juiz do Hexa, até uma homenagem para ele aí, ele apitou o Hexa, o cabeça branca aí que tá apitando o jogo. Eu queria comentar também sobre Cauã Maranhão, que acho que esse ponto que Cláudio citou, dele estar jogando um pouco mais recuado, é muito interessante. Detalhe, isso não foi na pré-temporada que começou a jogar assim, não. No Sub-20 já estava. A gente chamou muita atenção. Na final, a gente observou aqui que ele já estava jogando nessa posição. E eu não sei como isso vai se desenvolver, ainda é tudo muito novo. Eu acho que um jogo a gente vai conseguir visualizar melhor, mas eu tenho uma propensão de dizer que acho interessante esse posicionamento de Cauã Maranhão, porque Cauã Maranhão é um cara que quando a bola chega nele, parece que o jogo se abre para ele, sabe? Porque tem jogador que é meio agoniado com a bola no pé. Eu sinto que quando o Cauã Maranhão ele pisa na bola, ele dá uma mapeada, dá uma observada do que ele pode fazer. Eu acho que tem Tá amadurecendo, né, Atos? Oi? Tá amadurecendo, né? Isso. Eu tô dizendo assim, tem indícios que pode ser interessante. Ele ainda tá muito nessa de... Ele já foi centroavante, eu acho que ele jogava bastante fiado ali, principalmente quando foi pro Botafogo do Rio. No Náutico, ele sempre entrava caindo por um lado, até por falta de espaço, né? Mas agora eu acho que ele jogando um pouco mais recuado, eu acho que tem umas características boas ali para ele. Eu queria pegar esse comentário aqui, Renato, vou até pedir licença a tu para ler. O Eduardo Borba mandou R$20, agradecer ao Eduardo Borba pela colaboração, e ele colocou aqui: amigos, me convençam que estou errado. Mantivemos uma base fracassada. Perdemos nosso jogador mais técnico, Maia, e supervalorizamos as renovações a ponto de não conseguirmos qualificar o time titular. Não há razão para otimismo. Primeiro, Eduardo, tem que dizer que teve um disclaimer aqui no começo do programa em relação a esse jogo treino, tá? Então, você está fazendo uma análise de toda a configuração de elenco visando a temporada de 2025. É outra coisa, tá? Porque eu estava aqui rebatendo algumas pessoas que estavam fazendo críticas dessa vez muito rasa, né? Como diria
nosso querido Eduardo Granja, cobrando que tivesse vencido o jogo e tal, e a gente já colocou aqui todas as condições porque essa visão está errada. Agora, em relação à montagem do time, eu acho que você acerta em muitas coisas que você falou aí. Eu acho que eu não chamaria de base fracassada, porque eu acho que teve muitos Eu jogadores. discordo sobre a base. A parte da base eu discordo. É porque quem ficou, se você, por exemplo, Não. olhar a questão do ataque, o ataque do Náutico ele foi um bom ataque na Série C. Tem bons muitas números, o problema foi a renovações. defesa. O Náutico não subiu, não foi pelos que ficaram, não. Mas eu quis ponderar, porque, veja, eu não vou concordar com renovação de base fracassada. Eu acho que tinha bons valores. Porém, eu não endosso todas, tá? Eu acho que no final ali o Náutico foi dando uma barrigada. Aí bota Luiz Paulo, aí bota Renato Alves, aí bota Arnaldo. Quando vê, você já tem mais renovação do que você imaginaria no primeiro momento. Ainda mais Arnaldo. E a própria direção do Náutico assim, descascou bastante o camarada. Disse que ele não é o perfil, que ele cansa muito rápido, que não aguenta o jogo todo. No final acabou renovando. Então, eu vou dar esse crédito aí também à visão de Eduardo Borba. Eu acho que o Eduardo, ele toca num ponto também interessante quando ele fala que o principal jogador também não renovou. É um ponto a se comentar. E eu acho que ele foi muito feliz quando ele levanta a tese aqui de que as renovações fizeram que o Náutico perdesse bala para conseguir qualificar o time. É um ponto muito importante. Que eu demorei para poder comentar isso, estou comentando inclusive só agora, porque eu queria ver depois que todas as contratações chegassem. Eu andei criticando essas contratações, o pacote de contratações, e agora me parece que o ponto de Eduardo está correto. Talvez o Náutico tenha gastado bala demais para poder renovar, tá? Os dois centroavantes aí, se estima aí que deve ter gastado entre 100 e 120 mil de salário aí nos dois. Só numa posição. Que a gente até elogiou, porque realmente está difícil Vou custar caro. Sim, e a escassez de centroavante. Tem centroavante mais caro no mercado que nem está querendo vir para os times. O Santa agora eu fiquei sabendo que ele ofereceu 80 mil, não, 80 não, 70 mil a Genilson e não conseguiu contratar. A Genilson está indo para o ABC. Então, veja, não tem centroavante no mercado, tem muito jogador ruim cobrando muito caro. Então, por esse lado, é interessante ter ficado com os dois jogadores, mas não significa que não tenha ocupado boa parte do espaço da folha, né? E isso pode estar refletindo nas contratações, que o Náutico não teve bala para conseguir trazer os jogadores que a gente imaginava que ia contratar. 2 zagueiros de um nível maior, algum ponta, porque esse time é muito pobre de ponta, né? Um goleiro de um nível melhor. Então, Eduardo Borba, ele tem seus pontos aí. Pode, só entrando na discussão um pouquinho, eu não sei se também ter bala mudaria tanta coisa, né? Eu realmente, mesmo depois das contratações, das renovações, eu prefiro continuar como foi, porque a gente não tem nenhuma garantia de que a contratação ia ser melhor. Para mim, eu prefiro ter ido mais no certo do que ficar nessa contratação hipotética aí que ia vir, e aí a gente não ia ter um centroavante e o risco da gente não ter outra posição satisfatória também ia ser muito grande. Então, eu prefiro ter essas renovações, por mais que algumas sejam mais contestadas que as outras. Eu não acredito muito nessa teoria da falta de bala, até porque se a gente for voltar para o goleiro, que é a contratação mais questionada de todas, foi a primeira contratação, basicamente. Então, ali, eles tinham um orçamento meio que, entre aspas, livre para escolher esse goleiro. Só era definir quanto que a gente quer gastar, porque o elenco estava todo limpo, praticamente, aí de contratação, e a gente ia ter essa análise de escolher o valor do goleiro, e foi escolhido um valor, entre aspas, baixo, né? Então, eu sou contra, meu irmão. A galera fala de contratação, eu tô correndo de contratação, velho. Assim, deixa para depois, é melhor do que vir agora.
Só um Eu não comentário. escolho ou morre, Atos. Eu faria na linha de João também. Eu ficaria, renovaria com os que estão com essa base aí, que eu acho que tem um ataque bom, meio campo bem ok para uma Série C. Talvez a minha única discordância dessas renovações, talvez a maior discordância tenha sido no valor de Patrick Elan. Renato Alves, ok, deve ser um salário mais baixo. Luiz Paulo e Arnaldo também tem um debate ali. Mas assim, pegando Marco Antônio, Souza, Bruno Mezengue e Paulo Sérgio, tem 4 jogadores ali que são titulares. Eu acho que é uma boa base titular ali, quase meio time, e eu preferia apostar nisso. Agora, a zaga e o gol, e o goleiro preocupa, obviamente, porque não foram feitos os investimentos necessários. Talvez fosse ideal tirar de alguma parte para investir mais num zagueiro melhor, num goleiro melhor, mas isso não foi feito. Eu entendo o caminho de você, era melhor ter contratado, mas você tem uma base de um meio campo, um ataque, que, querendo ou não, rendeu na Série C ano passado, principalmente quando encaixou ali com o Pivete. Então você tem uma segurança maior do que você tentar um novo que você não sabe o que vai vir. Aí pode vir Cléo Silva da vida, pode vir uns caras aí que toma espaço dos meninos da base, não joga e vai embora fazendo raiva. Não, só um comentário sobre o que o João falou assim, do preço do goleiro, né? Que talvez tenha sido um preço abaixo e tal. Eu acho que é abaixo do que a gente imaginava, João, mas não foi tão barato, não. Assim, não adianta querer achar que... Não, é justamente isso. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é abaixo do que a gente imaginava para uma posição que foi crítica no ano passado, que foi meio que prometido que veria um goleiro de um nível condizente, assim, para meio que matar o fantasma que a gente teve de 2024 na posição. Eu diria, João, que Douglas Borges é duas coisas. Uma é que eu investiria mais na posição. E a segunda é, já que vai investir só esse valor, eu não consigo ver Douglas Borges com valor condizente ao que ele vem ganhando. Hoje a gente fez um jogo treino contra o Jaguar, 1-1 resultado final. Uma partida que o time titular do Náutico contou principalmente com atletas formados na base e atletas que vão jogar na Copinha. Por que disso? O que isso faz parte do planejamento do Náutico para 2025? Boa tarde a todos. Estava previsto, né, desde o planejamento da nossa periodização. Sabíamos que a demanda de trabalhos físicos nessa primeira fase da pré-temporada seria muito alta e muito forte. E para não correr risco de perder atletas com índice alto de lesões, que tem acontecido no futebol brasileiro, a gente priorizou e sabíamos que esse primeiro jogo nós colocaríamos parte do time que vai à Taça São Paulo e parte dos atletas também da base, mas que já estão inseridos definitivamente no profissional, né? E me agradou muito a gente pegar um time bem montado pelo Pedro Manta, um time bem organizado, independente do placar, o qual se deu, eu gostei muito da postura, da atitude e da disposição tática da equipe. Eu creio que o Thiago vem trabalhando os atletas, é um momento de transição, né? Alguns já afirmaram aqui e outros para que nós pudéssemos observar numa condição de jogar uma partida profissional. Uma coisa é ter esse duelo, ter esse número de jogos nas categorias de base. Então, esse trabalho de interação no Náutico foi um dos propostos para que eu viesse comandar o clube. E eu tenho esse legado por onde eu passo. Então, eu gosto sempre dessa primeira partida fazer justamente essa interação base profissional para que pudéssemos observar, analisar e, principalmente, né, dar ritmo a esses atletas aí, caso do Radaeli, que fazem 18 meses que não joga uma partida, então a gente já pôde ver uma condição, o próprio Sam, né, um atleta nigeriano, o qual fez o gol, que também veio emprestado do América, que nós precisávamos também observá-lo, para tomar as decisões também em relação a plantel, né, em relação ao elenco, para que ali na frente a gente não seja surpreendido. Então, os treinos são uma coisa, mas a realidade do jogo nos mostra outra. Mas eu saio satisfeito com aquilo que eu observei no primeiro jogo treino da temporada. A gente vai fazer na quinta-feira, né, no próximo dia 19, mais um jogo treino, dessa vez agora contra o América. Como é que será a equipe que vai começar esse jogo treino? Vai ter atletas da base, já vão ter alguns atletas que já vieram, que foram contratados para essa temporada. Queria que você falasse um pouco desse planejamento para o próximo jogo treino. Bem, exatamente, né? Dentro do que nós já planejamos, essa segunda partida na quinta-feira, a gente já insere alguns atletas que estavam aqui, né, que fizeram a sua renovação. Os atletas que chegaram no dia 16 não apresentam condições ainda físicas para
fazer uma disputa de jogo, né, mesmo num volume de 70, 80 minutos, mas o risco ainda é alto, porque acabaram de se apresentar, tiveram 15, 20 dias de férias no término da Série B, então esses atletas ainda não apresentam condições, vão demandar um tempo maior, e a gente tem feito, né, essa periodização e esse planejamento muito bem elaborado e muito bem executado, dentro daquilo que foi proposto lá no dia 20 de novembro, quando começamos a pré-temporada. Então, dentro desse planejamento, a equipe vem evoluindo, a equipe vem produzindo, os atletas têm se dedicado muito, né? Eu tenho sentido muito orgulho e muita satisfação em desenvolver esse trabalho aqui dentro da pré-temporada e tenho visto evolução, né? Evolução física, evolução tática da equipe, um entendimento tático por parte dos atletas. Eu observei e percebi que os atletas entenderam o modelo de jogo já, apesar do pouco tempo, e a gente tem tido esse tempo hábil para preparar a equipe, né? Não é o jogo de quinta-feira que é determinante, é a temporada. Mas claro que quinta-feira já é uma segunda partida, onde já outros atletas também serão inseridos nesse ritmo de jogo, para que a gente possa também dar continuidade até a estreia no dia 12. Beleza, fechou. Terminou aí? Assim, ele preenche basicamente a expectativa que todo mundo tem, né? De que no próximo jogo treino vai ter a entrada, né, de jogadores de remanescentes, de novos atletas contratados. Mas o sarrafo também é maior, né, João? Contra o América. Com certeza. E o América já vem de jogos treinos. Eles pegaram algum time da Paraíba, agora me fugiu qual foi. Então eles também vão estar num processo aí de pré-temporada um pouco mais maturado. Branca, acho que não, né? O Serra Branca acho que foi o Retrô. Acho que não. Eu esqueci o Retrô. Depois eu pego aqui para dizer certinho. Mas aí já é um time de Série D, um time que tem um investimento maior. E aí o Náutico vai precisar realmente de testar os jogadores com maior sarrafo, né? Então, é muito condizente. A gente utiliza um time mais fraco, com todo respeito aí ao Jaguar. O Fortaleza Sub-20, João, teve um jogo que eles jogaram contra o jogo treino, né? Contra o Fortaleza Sub-20. Foi no sábado. Beleza. Ganharam de 2-1. Então eles já tiveram um jogo aí também, não pode ver que é mais ou menos o mesmo perfil do Náutico, né? E aí agora a gente vai para um desafio maior, nada mais justo de colocar os jogadores que têm um sarrafo maior aí. Provavelmente eu acho que vai ser até uma mescla. Devem ter jogadores que jogaram a partida de hoje e vão ter alguns minutos. Mas aí também é aproveitar. Eu acho que já vai dar para sentir mais um pouquinho do que vai ser do que essa partida que é quase totalmente com a base. Agora, qual vai ser o América, hein? Que o América joga sexta contra o Santa também. O Santa Cruz pegou o Santa Cruz ia jogar contra o Náutico Legends, né? Que é o Nacional de Patos. Mas não conseguiu ter estádio. Aí eles aproveitaram a brecha aí que o América tá por aqui e aí devem jogar contra os reservas do América na sexta. Uma excursão do América. O América ia jogar contra o Retrô. Acho que ele deve estar, inclusive, hospedado no CT do Retrô. Eu acho que o Santa pega a diretoria do América. Constantino vai jogar. E lei do ex, então, né? Lei do ex, Tem lei do ex aí. Um abraço, Patininho. Gente da melhor qualidade. O Coyote. De vez em quando ele acompanha, só porque ele acompanha aqui de vez em quando. Ah, legal. Samuel Otsania, de atleta em teste, a um jogador do elenco do Náutico agora, né? Isso. Quer dizer, é o que vai acontecer, né, Renato? Vai acontecer isso, mas é porque muito se fala de que o jogador está em teste. Veja, ele está aprovado. Ele vai fazer contrato com o Náutico. A princípio, talvez só até o final dos regionais, mas não vai ter problema para poder uma renovação, caso o Náutico entenda que ele vai ser importante, ele consiga ir bem, o Náutico consegue manter ele para a Série C. Porque, na verdade, o foco maior do América, da direção lá do América, que tem como Joaquim, né, o CEO lá do América, é que o jogador ele pegue ritmo, ele jogue, ele tenha minutagem. Esse é o principal. Então, no primeiro momento, a gente não consegue cravar que o Samuel ele vai ser utilizado, que ele vai jogar de uma forma considerável. Sei que, sei lá,
jogador fica encostado. Aí imagina, tá terminando o Pernambucano, Samuel nem entrou em campo. Entrou em campo uma vez, jogou 10 minutos. Aí o América vai preferir levar ele para outro time para poder ver se ele consegue pegar essa rodagem, né? Então, acho que é isso que vai definir, sabe, Renato? Mas ele vai fazer um contrato com o Náutico e vai ser observado, é uma palavra muito forte, né? Vai ver como é que se desenvolve essa minutagem dele nos regionais e se der tudo ok, ele continua para a Série C. É o tipo de aposta, né, Cláudio, que não ofende, né? Não, quando você já tem LK, que é da base, já tem 2 centroavantes consolidados, como Bruno Mezengue e Paulo Sérgio, então você faz uma aposta aí para um quarto nome, bem interessante. E LK tá machucado, né? Até por isso ele não participou do jogo treino hoje, ainda tá machucado. Então já fica ali como um terceiro nome. Então, acho que é um bom nome, uma boa tentativa, na verdade, né? Bom nome, a gente ainda vai acompanhar. Já fez um gol no jogo treino hoje. Deve haver alguns torcedores, mas solta a Pernambucano e se ele for bem? Veja, mas e se ele não for bem também? Não tem a garantia de nada. E como o Atos falou, acho que o ponto de Atos é questão do interesse do América. O América só vai jogar a Série A2, ninguém sabe se no primeiro, deve ser no segundo semestre, né? Então, pro América é muito melhor deixar ele na visibilidade, caso ele renda, se ele for ali um 12º jogador ali, ou sei lá, ganhar titularidade, para o América é muito melhor deixá-lo na visibilidade de um Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e até uma Série C, do que trazer de volta. Então, principalmente porque o América também não joga agora, né? Exatamente. O América não vai querer rasgar dinheiro, pô. O América vai dizer, não, tira ele do Náutico, o cara que, sei lá, é um reserva, mas tá todo jogo entrando na Série C. Pro América é muito mais interessante deixar ele ali, entrando todo jogo na Série C, do que trazer para jogar 6 jogos, 7 jogos numa Série A2. Assim, por mais que o América tenha investido, mas o América vai querer ter retorno também financeiro. Esse exemplo que a gente está tendo do Samuel dos Santos, ele serve para o próprio Náutico. A gente estava com a idade dele, gente. 20 anos. Pronto, a gente está falando de um jogador de 20 anos que está vindo como aposta para um elenco que já tem 2 centroavantes experientes, tem um LK também, tem até, por exemplo, o Maranhão, que poderia, esporadicamente, talvez, enfim, fazer esse tipo de função. E ele vem como uma aposta. É bem diferente do que acontece no setor da defesa, onde o Náutico trouxe agora Léo Couto em um setor que não está preenchido. Você não tem, por exemplo, uma zaga com titular e com reserva razoável para você ter aquele zagueiro que, esse aqui está vindo para ser uma aposta, de repente ele pode ter uma oportunidade em um momento ou outro. Então, assim, isso mostra uma discrepância perigosa, preocupante e reincidente do Náutico, que é um desequilíbrio de elenco. Isso é uma coisa que já vai para o 3º ano seguido, se eu não estiver enganado. Um problema de desequilíbrio em relação aos setores da equipe. Então, assim, a gente tem um exemplo no ataque que, infelizmente, não é um exemplo que é seguido na defesa. E outra, lembrando que o Samuel, ele é um investimento do América, do jeito. Ele não é um jogador que está no elenco do América e o América botou ele como teste e vai emprestar ele ao Náutico um jogador nível Série A3. Não é isso. Salvo engano, foi quase R$500 mil que foi pago no passe dele. Tem contrato, acho que de 5 anos com o América, e não veja. Foi feito investimento no atleta, pô. Se o Náutico tivesse visto esse jogador no mercado, se quisesse trazer ele antes dele vir para o América, ia precisar investir bastante. Então a gente está pegando ali. Vai ter essa característica de aposta, óbvio, mas não é preço de aposta, viu? Quem está pagando caro para poder que o atleta esteja aqui no Náutico é o América. Então é uma oportunidade única, né? Sem dúvida alguma. Pessoal, vamos passar um recado aqui. Antes tem João. Quer falar, João? Não, só para aproveitar, Renato, que eu acho que está comentando sobre algumas atuações aí individualmente, né? Só para falar de um pouquinho de Vini, que é um atleta que eu tenho muita expectativa da base lateral esquerda, e tem também 18 anos. Foi o melhor do mundo hoje, não foi, João? Queria a gente que fosse ele, né? Mas eu tenho expectativa muito sobre Vini também. O lateral esquerdo, e aí eu fui buscar umas informações sobre o jogo, e assim, me falaram que foi nota 7 como sempre. E, velho, para um jogador da base, isso é um elogio. Um dos melhores elogios que você pode fazer para um jogador de base. Você conseguir manter a sequência em um jogo como profissional, a mesma regularidade que ele tem em jogos da base, assim, me deixou mais animado do que eu estava com o jogador, porque acho que o maior problema, todo mundo fala quando se trata de jogador da base, é que vai oscilar mesmo.
e você ter um atleta que tem essa oscilação no nível pequeno é muito bom, velho. Assim, me deixou mais animado ainda. Espero que ele vá para a Copinha, né? Deve voltar, acho que depois do primeiro jogo do Náutico no Campeonato Pernambucano, mas ainda com tempo de ter rodagem. Espero que ele consiga tá no banco de reserva e jogar um pouquinho, tá nos treinamentos como profissional, porque realmente é um cara que eu vejo muito futuro nele. Ele joga sempre de cabeça erguida, né? Os jogos que eu vi, ele sempre pega a bola, ele domina a bola, olha para cima, olha para frente, né? Não é um jogador que abaixa a cabeça e tenta correr. Ele sabe a hora de segurar, de não ir para o ataque. Na base tem mostrado isso, né? Apareceu em alguns poucos momentos ali, nos melhores momentos. Tem uma boa expectativa também com ele.